gente, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre a questão da pobreza menstrual no Brasil, atrelada ao ciclo de políticas públicas. E o grupo é composto pela Gabriela Ayren, Manuela Rabelo e Paula Damasceno. Em primeira análise, eu vou dar uma contextualizada no cenário para vocês. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o acesso à higiene menstrual é sim uma questão de saúde pública e de direitos humanos. E nesse sentido, a ausência dos absorventes, além de provocar uma perda da confiança e da autoestima das mulheres, causa ainda mudanças nos comportamentos das pessoas e gerando impactos diretos na sua educação. Um exemplo é a evasão escolar de adolescentes em período menstrual, que é um importante sinal de que o tema deve ter sim notoriedade pública e deve estar presente nos debates governamentais. Seguindo essa linha de raciocínio, era apresentado no artigo 1º da Lei 4.968 de 2019 a criação do Programa de Fornecimento de Absorventes Higiênicos em Escolas Públicas. Além desse, prevê a distribuição de outros itens de higiene para as mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade social. Entretanto, como já sabemos, no dia 7 de outubro de 2021, o atual presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição gratuita de absorventes e outros cuidados que envolvem a saúde menstrual. Diante de tudo que foi apresentado para vocês até agora, é notório que a pobreza menstrual é sim um reflexo de vulnerabilidades na sociedade, como a desigualdade social, a desigualdade de gênero e a falta de acesso aos recursos. Isso tudo acaba enfatizando e gerando a perda da dignidade humana das meninas e das mulheres que sofrem com a falta desses recursos para lidarem com seu período menstrual. A maioria dessas não tem acesso ao conhecimento necessário para entender como funcionam as mudanças de seus próprios corpos e não sabem como funciona o ciclo em si. Outro aspecto importante de ser abordado é a questão da vergonha em falar abertamente sobre esse assunto, o que gera desde cedo uma limitação danosa à saúde da mulher. E nesse viés, de acordo com uma pesquisa nacional de saúde do PNS de 2013, a maioria das meninas e das mulheres enxergam a menstruação como um empecilho para atividades comuns do dia a dia, como trabalhar, ir para a escola. E isso tudo reforça justamente a problemática da desigualdade de gênero, encarcerada pela falta de informação, que traz à tona questões que vão muito além da menstruação em si. Então, para resumir, esse assunto todo engloba também as problemáticas estruturais como a falta de saneamento básico para grande parte da população brasileira, a questão tributária sobre os produtos menstruais e a desinformação sobre o corpo feminino, o que engloba a carência de serviços médicos. Como foi dito anteriormente, segundo a ONU, o acesso à higiene menstrual é um direito e deve, ou pelo menos deveria, ser tratado como uma questão de saúde pública e de direitos humanos. De acordo com a Unicef, juntamente ao Fundo de População das Nações Unidas, foi mostrado que no Brasil, crianças e adolescentes que menstruam têm seus direitos à escola de qualidade, moradia digna, saúde, incluindo a sexual e reprodutiva, violados, quando seus direitos à água, ao saneamento e à higiene não são garantidos nos espaços em que convivem e passam boa parte de sua vida. Vale lembrar que desafios enfrentados na pobreza menstrual afetam meninas, mulheres, homens trans e pessoas não binárias que menstruam, contribuindo para retroalimentar ciclos transgeracionais de inequidades de gênero, raça, classe social, além de impactar negativamente a trajetória educacional e profissional. Também é importante falar que a pobreza menstrual não consiste somente na falta de poder aquisitivo para a compra de itens de higiene íntima, mas representa a falta de informação e a forma como o tema ainda é visto pela sociedade, tendo em vista que o absorvente ainda hoje não é considerado como elemento prioritário para muitas famílias, e principalmente pelas políticas públicas do país, favorecendo um cenário de falta de conscientização e ações sociais e educacionais da esfera da saúde pública. Vale lembrar que a pobreza menstrual, enquanto fenômeno multidimensional e transdisciplinar, exige estratégias de enfrentamento igualmente e multissetoriais, que se relacionam aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e ao Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, devendo abranger ações na esfera das políticas de educação, saúde e saneamento básico, garantindo dessa maneira
condições para que todas as pessoas que menstruam desenvolvam seu pleno potencial. O estudo de caso foi feito a partir de 3 métodos de pesquisa. A pesquisa exploratória, que tem uma maior familiaridade com a problematização da pobreza menstrual e a importância da saúde menstrual para as mulheres. A pesquisa descritiva, que foi feita a partir da análise minuciosa de exemplos como o veto do presidente Jair Bolsonaro a respeito da distribuição gratuita de absorventes e as consequências que gerou. E a pesquisa explicativa, que tem a identificação e a explicação da problemática, mostrando a realidade de quem é afetado com o problema, ou seja, quem sofre com a pobreza menstrual. Nesse sentido, o objetivo da pesquisa é identificar características e variáveis que se relacionam com a saúde menstrual e as consequências da falta dela, ou seja, da falta de higiene menstrual. É preciso dizer que pobreza menstrual é a falta de acesso não somente a itens básicos de higiene durante o período de menstruação, mas também a escassez de informação, dinheiro para comprar um absorvente e principalmente a ausência de apoio. Mas também, pobreza menstrual não se trata somente de absorventes. Também é preciso insistir sobre a falta de banheiros públicos com lugar de banho, acesso a lavanderias públicas para que pessoas de vulnerabilidade social possam lavar suas roupas. Isso se trata sobre políticas públicas preventivas, visto que o Sistema Único de Saúde deve cuidar preventivamente da população, e não somente quando se precisa de tratamento. A falta de acesso a absorventes, seja por questões econômicas ou circunstanciais, leva a grandes riscos para a saúde de quem precisa buscar alternativas para conter o sangramento. Como, por exemplo, mulheres em situações de vulnerabilidade costumam utilizar tecidos de roupas velhas e panos usados, ou jornais, papel higiênico e até mesmo miolos de pão durante sua menstruação. Juntamente, a falta de troca diária de absorvente pode provocar lesões nos órgãos reprodutores femininos e infecções no trato urinário, como cistite e a candidíase. Também pode levar à síndrome do choque tóxico, que leva à morte, além de alergias e irritação da pele e mucosas. Também é necessário lembrar sobre a saúde emocional. Tal problema causa desconfortos, insegurança e estresse, contribuindo para o aumento da discriminação das vítimas. Ainda hoje, no Brasil, os absorventes não são tidos pela lei como produtos de higiene básica, impedindo que eles façam parte do conjunto de itens essenciais em cestas básicas, sendo isentos de impostos cobrados pelo governo federal. Nesse sentido, movimentos ativistas, instituições e grupos começaram a se mobilizar, fazendo com que o tema começasse a ganhar visibilidade nos debates de políticas públicas. Também é importante falar sobre as nossas conquistas, como a Lei 8.924 de 2020 do Rio de Janeiro, que classifica o absorvente como item essencial na cesta básica. No mesmo ano, o governador do estado sancionou a lei aprovada em 2019, que garante a distribuição gratuita de absorventes na rede municipal de escolas, sendo a primeira cidade brasileira a distribuir absorventes para estudantes. Nesse mesmo sentido, outros 21 estados começaram a criar projetos de lei ou já até mesmo aprovaram leis semelhantes à do Rio de Janeiro. Entretanto, o governo de Mato Grosso vetou um projeto em combate à pobreza menstrual. A nível nacional, o tema ainda é um desafio que caminha a passos lentos. O projeto de lei 4.968 de 2019, elaborado pela deputada Marília Reis, prevê a criação do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, sendo aprovado no Senado Federal em setembro de 2021 e sancionado por Jair Bolsonaro em 7 de outubro de 2021. Mas, infelizmente, o chefe do Executivo Federal vetou a principal medida do programa, a distribuição gratuita de absorventes para estudantes femininas de baixa renda e mulheres em situação de risco, alegando que o projeto não atende ao princípio da universalidade do SUS, já que estipula as beneficiárias específicas, e que absorventes não constam na lista de medicamentos considerados essenciais. Problemática em relação ao conceito de gestão de políticas públicas. Em primeira análise, a gestão de políticas públicas são as atividades relacionadas ao diagnóstico e planejamento, à execução e avaliação das ações políticas estabelecidas pelo governo. Nesse viés, a problemática da pobreza menstrual é consequência da falta de uma ação do governo para combatê-la.
Tendo em vista o exposto, as políticas públicas são criadas a partir de metas e encaminham soluções para resolver problemas sociais, como o caso da higiene menstrual, a qual deveria ser direito de toda mulher como cidadã ter acesso aos itens de higiene. Entretanto, o nosso atual governo, especificamente o presidente Jair Bolsonaro, vetou a distribuição gratuita de absorventes. Portanto, a conscientização sobre a importância da higiene menstrual é de fundamental importância para contribuir com o processo. De acordo com pesquisas, 1 a cada 4 meninas no Brasil faltam aula por estarem menstruadas e não terem absorventes para usar. Assim, fica evidente na situação a falta de políticas públicas e a necessidade de notoriedade pública. Dessa forma, entende-se que a pobreza menstrual, além de estar relacionada com a falta de políticas públicas, representa a falta de interesse por parte do poder aquisitivo em mudar tal problemática. Outro sim, o gestor público age pela melhora das políticas já existentes ou pela elaboração de novas estratégias para resolver os problemas da comunidade. Entretanto, com os itens de higiene pessoal não sendo considerados itens básicos e nem prioritários, e não havendo políticas públicas que resolvam ou melhorem a situação, a falta de conscientização a respeito da pobreza menstrual continua presente na sociedade. Diante de tudo que foi exposto para vocês hoje, é evidente que a pobreza menstrual é uma triste evidência da negligência por parte das autoridades da garantia da dignidade das mulheres, e nesse sentido é imprescindível a aplicação de investimentos em infraestrutura e acesso aos produtos de higiene pessoal. Em adição, o contexto da pobreza menstrual no Brasil é uma temática muito sensível e de extrema importância, uma vez que mexe nas implicações da saúde e dos direitos básicos de pessoas que não possuem acesso e condições de adquirir itens básicos de higiene, o que pode levar em casos mais graves até a morte, tendo em vista os modos diversos e não higiênicos que as pessoas lidam com seus ciclos menstruais em meio a situações de necessidade. E, por fim, apesar do grande número de propostas que hoje tramitam nos níveis legislativos para sanar a questão da pobreza menstrual, é importante ressaltar que essa dificuldade se dá principalmente pela questão ainda ser considerada, de certa forma, um tabu na sociedade, implicando na inobservância de direitos fundamentais que possuem relação direta com o bem-estar e a possibilidade de viver livremente e seguir com as rotinas básicas do dia a dia. Em suma, urge que os poderes legislativo e executivo priorizem uma questão tão importante e tão básica para a saúde de milhares de mulheres, o que engloba desde a implementação de projetos para a distribuição dos absorventes e tampões em escolas e unidades de saúde, até a alteração no modo de tributação desses itens, os quais são de extrema importância para a efetivação de um direito humano básico e super necessário para todas as mulheres. Enfim, gente, é basicamente isso. Espero que vocês tenham aproveitado nossa apresentação e que vocês tenham aproveitado também para refletir um pouco sobre essa questão tão importante e tão essencial na vida de todas as mulheres e de toda a população. É isso, muito obrigada.